Hoje, no livro de Provérbios, capítulo 16, 1 ao 3, nós vamos tratar um ano debaixo da graça de Deus. Hoje, o Senhor vai nos ensinar como viver um ano debaixo da graça de Deus, debaixo do favor, da bênção de Deus. E se encontra no livro Provérbios 16, 1 e diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Diga graças a Deus. E vamos meditar nessa palavra. A Bíblia aqui nos ensina que é normal, quando nós passamos de um ano para o outro, termos dois sentimentos. O primeiro sentimento que muitas pessoas têm, quando chega em um ano novo, alguns têm um sentimento de frustração. Aí você fala, pastor Yuri, por que esse sentimento de frustração? Porque muitas vezes você fez projetos no ano de 2024 e quando você chegou no ano de 2025, você observou que esses projetos não aconteceram. E aí muitas pessoas ficam tristes. Muitas pessoas falam, mas será que Deus não estava comigo no ano passado? Muitos até apresentaram a Deus o seu ano. Mas a primeira coisa que eu queria dizer, a Bíblia diz que o homem pode fazer planos, mas a última palavra, quem dá a resposta é Deus. Eu e você podemos fazer o quê? Projetos, planos, temos sonhos, mas Deus tem a última palavra para a tua vida. Olha o que ele está falando. Às vezes você tinha projetos e planos que não eram bons para você. Porque a Bíblia continua dizendo que todos os caminhos dos homens são bons aos seus olhos. Quem quando abre uma empresa, entra falando que vai falir? Alguém entra? Todo mundo entra e fala o que? Não, vai dar certo. Quem entra num relacionamento achando que o relacionamento vai dar errado? Se qualquer pessoa chegar e falar assim, isso daí não vai dar certo, essa pessoa não é para você, o que você vai falar? Tá amarrado, é sim. Por quê? Na sua visão, vai dar certo. Na sua visão, é o caminho certo. Mas Deus está lá em cima e Ele sabe o que é bom para você e o que não é bom. E aí tem coisas que não acontecem, não é porque você não é de Deus. Não é porque você é mal, mas é porque não era o melhor para a tua vida. Nós entendemos quando você se torna pai, se torna mãe, muitas vezes o seu filho quer uma coisa e você fala, Nina, não. Aí o filho esperneia, bate porta, chora, e você vai fazer o quê? Continua sendo? Não. Por quê? Porque você sabe que aquilo não é o melhor. O seu filhinho quer ir lá no meio de um baile funk. Você sabe que lá é só por Deus. Pode ter uma bala perdida, lá tem droga, lá tem um monte de problema. E você vai falar, minha filha, você pode chorar, espernear, mas vai lá para o seu quarto e chora longe de mim. Ainda, se possível, feche a porta do quarto para não me causar dor de cabeça. Por quê? Por que isso daí? Porque você sabe que lá não é bom para a pessoa. Mas na cabecinha da pessoa, o que ela fala? Não, vai estar todos os meus amigos. Então, assim, na visão
do jovem, na visão da pessoa que quer, é bom. Mas uma pessoa de fora com experiência, às vezes observa que o que ela acha que é bom não é bom. Então a primeira coisa que o Senhor ensina, tome cuidado, porque nem tudo que você acha que é bom. Nem tudo que você acha que é certo. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso e mais perverso de todas as coisas. Sabe aquelas pessoas que falam, eu estou sentindo, você tem que sentir nada. Tem pessoas que falam, não, eu estou sentindo que é essa pessoa. Eu estou sentindo, você não tem que sentir, porque o nosso coração é O nosso coração age por emoção. Se chega um menininho bonitinho, cabelo lisinho, meu coração está falando que é esse. Não é esse nada. Porque você agiu com a e a emoção falou, não, é esse, é isso. Mas nem sempre. Então, a fé não é emocional. A fé é uma razão alicerçada na palavra, é uma razão alicerçada nas escrituras. Às vezes você fala, hoje eu estou sem vontade de ir para a igreja, sem vontade de orar. Que dia a gente tem vontade de orar de madrugada? Difícil, meu irmão. Quem vai querer acordar 4 horas da manhã para orar? Dia inteiro trabalhando, cansado. Você acha que nós teremos vontade? Mas a fé nos ensina que se nós queremos se achegar a Deus, receber a Deus, nós temos que o buscar. Às vezes chega dia, você chega moído do trabalho. Você fala, hoje eu acho que eu não vou para a igreja não. Porque hoje eu estou cansado. O dia foi estressante. Mas aí quando você usa a fé, você fala, não, está repreendido em nome. Eu tenho que entregar o meu culto de adoração a Deus. Mas se você fosse pela emoção, você ia fazer o quê? Hoje eu vou descansar. Não tem problema nenhum. Um dia não tem problema. Mas é a brecha que quem quer? Que o nosso adversário quer. Se já aconteceu de um dia faltar, outro dia faltar, aí no terceiro dia que era para você ir, você estava sem força. Por quê? Porque quando nós se afastamos da oração, quando nós se afastamos de buscar a força de Deus, a gente vai se enfraquecendo. E chega um momento que a gente até quer, mas a gente não tem força. Quem já ouviu assim, pastor, eu queria tanto ir para a igreja, uma pessoa chegou, eu queria tanto ir para a igreja, mas não tenho? Quantos já não ouviram? Isso é a verdade. Testemunho. A pessoa sabe que na presença de Deus, Deus vai o restaurar, vai o abençoar. Mas ela não tem forças de achegar-se a... Por isso que o trabalho de uma igreja não é fácil. Por quê? Tirar uma pessoa das garras do diabo, da fraqueza, da prostração, da humilhação, para trazer para a luz de Cristo, você acha que é fácil? Imagine uma pessoa deitada na lama do pecado. Você acha que é fácil ela sair do pecado? Você acha que é fácil uma pessoa sair de uma prostituição, sair de uma droga, sair de um monte de amizades tortuosas? Você acha que é fácil? Não é fácil. Então, quando uma pessoa nova chega na igreja, a igreja tem que acolher, porque ela vai passar por grandes lutas para permanecer na presença de Deus. Então, não é fácil. Então eu falo, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Presta, eu vou repetir para você não passar despercebido. Aquele que está de pé, o que é estar de pé? É aquele que está na presença de Deus, orando, vindo nos cultos, vigia. Porque um desleixo, um descuido, você cai. E para depois se levantar, é só a misericórdia e a mão de Deus. Quantas pessoas a gente viu que já não caiu
e nunca mais conseguiu se levantar. Quantas pessoas? Homens de Deus, homens usados, mulheres usadas por Deus, que por um descuido deixou o diabo entrar na vida dele, na vida dela, e o derrubou. Era assim que o diabo tentou fazer na vida de quem? De Adão e Eva. Tentou semear na vida deles a desobediência. E quando Eva acolheu a desobediência, Adão acolheu a desobediência, eles pecaram contra e foram afastados do paraíso. É assim que o mal usa. É assim a estratégia do mal. Ele vai vir sutilmente e semear no seu coração a desobediência a Deus. Semear no seu coração, não vai mais naquela igreja, não vai mais naquele lugar, não busca mais a Deus, deixa disso, tem lugares melhores ali. Não. Ele vai semear. E se você não estiver firme em conexão com Deus, você vai deixar essa semente entrar na onde? No seu coração, e você vai cair. E a culpa não será do pastor, a culpa não será da igreja, a culpa não é de ninguém. É que você deu brecha para quem tocar na sua vida? O diabo. E aí quando ele toca, a pessoa parece que não tem problema nem... Tudo parece que tá bom. Ela não tem mais preocupações, mas vai só passando o tempo. E chega uma hora que a queda dela é iminente. Então, o que o Senhor está dizendo? Que nós podemos fazer planos, mas nem todos os nossos planos e projetos acontecerão. Nem todos os nossos projetos que você faz, que eu faço, vai dar certo, igreja. Aí você fala, mas pastor, eu orei tanto por aquela pessoa, eu orei tanto por aquilo e não aconteceu. Será que Deus não me ouviu? Será que Deus não olha para mim? Não quer dizer isso. A maior parte das vezes é que aquilo não era o que Deus tinha preparado para você. Ou não era o tempo de você viver aquilo. Sempre a gente olha por três coisas. Primeiro, pode ser que não é o que Deus tinha preparado para você. Segundo, pode ser que não seja a hora, o momento. Hoje não aconteceu, mas daqui 1 ano, 6 meses, 3 anos vai acontecer. E o terceiro, pode ser um laço do diabo para te derrubar. Então, por isso, o que eu e você temos que fazer? Nós temos que fazer projetos. Aí você fala, mas pastor, você falou tanta coisa que eu não vou mais fazer projeto e plano nenhum. Porque pode ser que eu faça e não aconteça. Mas a Bíblia diz assim, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então isso nos mostra que não é errado fazer planos. Não é errado fazer projetos. Porque a Bíblia diz que o homem pode até fazer planos. Então ele não está negando a possibilidade de nós fazermos. Ele está falando, você pode fazer. E é importante nós, no início desse ano, termos projetos. Por quê? Uma pessoa que não sabe para onde vai, não tem direção, ela pode chegar em algum lugar? Por exemplo, você arruma todos vocês em casa e fala assim, hoje nós vamos sair. E vocês não sabem para onde vai. Vocês vão sair para algum lugar? Vocês vão ficar no mesmo lugar. Aí tem a briga. Ai, vamos pro Semucan. Ah, não, vamos pro Vila Lobos. Ah, vamos pro shopping. No final, um decide e não vai para lugar. Vamos ficar em casa. Porque não foi observado e não foi planejado, não teve uma direção, um caminho. E quantas são as pessoas que entraram no ano de 2024 sem direção? E aí, por ela não ter direção, ela rodou e não chegou em lugar nenhum. Por que eu falo isso? Pessoas sem direção nunca terminam nada. A pessoa sem direção começa uma coisa aqui, desiste e para.
Começa outra coisa ali, ai, não é isso. E aí ela vai indo sem direção, faz, não faz, faz, não faz. E ela, no final, ela não fez nada. Mas quem tem uma direção, essa pessoa vai partir no início e vai continuar a sua caminhada até chegar ao seu destino. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer nesse primeiro culto do ano é saber o que nós queremos para esse ano de 2025. Qual é a nossa direção? Qual é o nosso propósito? O que você deseja fazer nesse ano? Você tem que olhar para a sua vida emocional e dizer: o que eu quero para a minha vida emocional? O que eu quero para a minha vida econômica? O que eu quero para a minha vida profissional? O que eu quero para a minha casa, minha família? Quais são as minhas metas? O que eu quero? Será que você sabe onde você quer chegar? Ou você vive que nem o Martinho lá, a música do Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Deixa a onda te levar para onde você vai. Você vai lá para o fundo e vai se afogar. Você pega, entra lá no mar. E tem as correntes fortes do mar. As correntes te levam para onde? Para o fundo. E se você não saber nadar, o que vai acontecer com você? Você vai se afogar. E é assim a nossa vida. Se a gente vive uma vida sem direção, o que acontece com a gente? A gente vai se afogar na vida, meu irmão. Você não vai chegar em lugar nenhum. Então, nesse ano, eu queria que você pensasse: na onde eu quero chegar? O que eu quero conquistar? O que eu desejo? E você tem que fazer isso. É uma reflexão. Eu já fiz a minha. E eu gosto de, no início do ano, fazer meu projeto. Eu já fiz o meu projeto. É uma listinha boa. E você tem que fazer. E aí, quando você faz, você vai ter um objetivo para esse ano. Eu vou correr atrás para chegar nisso. E aí, é só fazer o projeto, igreja? O segundo passo. Deus permitiu que nós façamos projetos. Mas ele disse assim: é só fazer o projeto? É só escrever no papelzinho? Quantas pessoas escreveram no papelzinho e no final não aconteceu nada? Passou um ano, chegou outro ano com o papel lá. Não é só fazer um projeto, um planejamento, ter um sonho. Mas o que eu tenho que fazer? Criarmos planos de ação para isso. A fé sem obra é? E o projeto sem ação é? É morto. Tem um monte de gente que faz projeto, mas não faz nada para que esse projeto saia do... Muitas pessoas têm sonhos, mas não faz nada para realizar. Mas nós não seremos assim esse ano. Nós seremos pessoas que estaremos realizando o nosso projeto e iremos correr atrás para que esse projeto se torne realidade. Nós temos que entender que se nós queremos algo, nós temos que fazer algo. A Bíblia mostra sobre a ressurreição de Lázaro, que se encontra no livro de João, capítulo 11, versículo 1 em diante. Antes de Jesus ressuscitar Lázaro, o que Jesus falou para Marta e Maria? Tirai. Olha, presta atenção. Por que Jesus pediu para elas tirarem a pedra? Jesus não podia ter tirado a pedra? Sim ou não? Com toda certeza. Mas por que ele não tirou? Tem coisas que não é Deus que vai fazer, mas tem coisas que é eu e você. Imagine, é mais difícil tirar uma pedra ou ressuscitar um morto.
Qual que é mais difícil para você? Jesus podia falar assim, ó, então eu tiro a pedra e você ressuscita o morto. Aí ele falou, não, você não consegue fazer isso. Então o que ele disse? Tira a pedra, faz aí o mais fácil. E às vezes eu e você não faz nem o mais fácil. Às vezes a gente não se posiciona na nossa vida. A gente tem sonhos, tem projetos, mas não tem atitudes para que o Espírito de Deus faça o milagre. É essa a fé que a gente tem que ter. A gente tem que ter um sonho, tem que ter um projeto. Mas temos que tomar atitudes. Vamos colocar que você tem um desejo de comprar um carro, uma casa. Se você só ficar sonhando, você vai conquistar? Fica só falando, não, eu quero uma casa, eu quero. Mas não faz nada. Você vai conquistar quando essa casa? Nunca. Pastor, te fala isso, não vai conquistar. Por quê? De que forma você conquista uma casa? Tendo um plano de ação. Você tem que conquistar uma renda adicional. Você tem que pesquisar valores de casa e falar, quanto que eu preciso? Aí, você sabendo quanto você precisa, você tem que ver se não consegue um financiamento, consegue uma renda adicional, você começa a guardar um dinheirinho. Ah, pastor, mas é muito pouco. Não importa, começa. E Deus vai fazer um milagre. Às vezes a pessoa fala, eu não vou fazer porque é muito pouco. Todo mundo dá uma desculpa, né? O que vai fazer guardar R$100 por mês? Se eu não vou chegar, o negócio é 500 mil. Eu vou, com R$100, vou chegar em lugar. Começa de alguma forma. Porque do pouco vai acontecer milagre de multiplicação. No pouco, Jesus vai abrir uma porta, vai fazer alguma coisa. Porque entenda, ninguém consegue, dificilmente. Deus vai prover na nossa vida para a gente conseguir, eu creio. Mas difícil você ter 500 mil para comprar uma casa. Quem consegue assim? Misericórdia. Deus pode fazer essa obra, mas no caminho geral é difícil. Mas é necessário o quê? Você tem uma entrada e financia o resto. Você tem uma entrada e faz alguma coisa. Então, sem entrada, consegue fazer alguma coisa? Então, você quer uma casa primeiro, então, guarda uma entrada. Aí já diminuiu, né? Se era 500 mil, você conseguir 10, 20 mil já é alguma coisa. Já diminuiu a pancada, né? Mas você percebe? Se você quer alguma coisa, você tem que começar a analisar, pesquisar e do pouco começar a fazer. E quando eu e você começamos no pouco, começamos tomando atitudes simples, Jesus olha, ele fala, eu vou ajudar essa pessoa aí, porque ele está precisando de ajuda. Desse jeito aí, eu não sei se ele chega não, mas eu vou dar uma forcinha para ele. Exatamente. Então, o que eu e você temos que fazer? Nós temos que fazer o nosso plano, nosso projeto para esse ano. E será que você sabe onde você quer chegar? Ou será que você nem sabe para onde você vai? Você nem sabe o que você quer. Você vive a vida aí, e o que acontecer, aconteceu. Se vir, amém. Se não vir, amém. Vive aí, ó, passeando, sem saber onde quer chegar. Será que é assim que você está vivendo há anos? Então hoje, nós temos que iniciar esse ano com uma mentalidade diferente. Um outro exemplo. O pessoal fala assim, ó, pastor, eu queria que a minha renda financeira aumentasse. Eu ganho muito pouco. E o que você faz para a sua renda aumentar? Você tem que fazer algo diferente. Você tem que ter uma capacidade diferente para você conseguir adquirir dinheiro. E para isso você precisa aprender alguma coisa. Precisa fazer um curso técnico, precisa fazer uma graduação, precisa aprender. Às vezes você fala assim, eu conheço um familiar meu que é mecânico.
Chega lá nele e fala, ó, posso fazer um estágio com você e aprender? Porque você aprendendo a mexer na mecânica, o que vai acontecer com você? Você vai entrar um dinheirinho extra. Mas se você não sabe fazer nada, de onde vai vir dinheiro? Não sabe fazer nada. Então, assim, qual? Você quer melhorar? Por exemplo, está numa empresa e quer crescer na empresa, o que você tem que fazer? Você tem que ser diferente. Você tem que se capacitar. Muitos de nós queremos coisas diferentes, crescimento, mas nós não fazemos nada para que esse novo chegue na nossa vida. Um dos meus planos de ação para esse ano é fazer mais cursos. Eu quero fazer curso de implante, curso de faceta e o curso de ortodontia. Então, através desses cursos, eu vou ter uma oportunidade de atender mais casos e vai acontecer de eu ganhar mais. Mas se eu ficar na minha simplicidade do que eu faço hoje, vai continuar da mesma forma. E eu terei que chamar alguns outros profissionais e dividirei a minha renda. Mas se eu saber fazer, eu vou precisar pagar alguém? Então o que vai acontecer? Minha renda vai aumentar. Então você quer mudar a sua vida financeira? O que você vai fazer para isso aumentar? Você tem que fazer alguma coisa diferente. Não sei. Aí o terceiro ponto que a gente tem que aprender. Você fez um projeto. Amém. Glória a Deus. Você pensou num plano de ação de como você vai fazer isso acontecer. E o terceiro, vai pedir a bênção de Deus. Você fez a sua parte. E aí depois você vai falar, Pai, esses são os meus planos. Esses são os meus projetos. Abençoa eles. Abre a porta, Senhor. Multiplica, me dê sabedoria, me dê discernimento. Você vai apresentar ao Senhor. Você vai falar, Deus e Pai, vem com a tua misericórdia sobre a minha vida. Me ajuda, Senhor, porque eu sozinho não consigo. Você vai clamar, você vai orar, você vai apresentar. Nesse mês nós estaremos fazendo isso, nós estaremos pedindo a bênção de Deus para os nossos projetos. Ou esse mês, em toda oportunidade que você tiver na sua casa, na igreja, você vai falar para Deus, Deus, abençoa os meus projetos. Abençoa os meus planos. E nós fazemos isso, e quando nós tomamos essa atitude, Deus nos honra. Mas eu queria fechar a palavra, você tendo esse entendimento. A última palavra quem dá é, você vai fazer o seu plano, você vai fazer o seu projeto. Mas a última palavra é de você? A última palavra é de quem? É de Deus. A gente tem que entender que nós vamos colocar diante de Deus o que nós queremos, mas nós falaremos para Ele, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, pois eu creio que o Senhor tem o melhor para mim. Dê uma salva de palmas para Jesus. E por que você tem essa fé? Que Deus vai fazer o melhor. Independente de as coisas acontecerem ou não acontecerem da forma que você quer. Que Isaías 55:8 diz assim: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os vossos caminhos mais altos do que os meus. E os meus pensamentos, os pensamentos de Deus, são mais altos do que os vossos pensamentos. Sabe por que você acredita que independente se o seu plano acontecer ou não acontecer, vai dar certo? Porque Deus é soberano e os planos de Deus são melhores e maiores do que os seus.
Os pensamentos de Deus são melhores do que os seus. Então você vai apresentar diante de Deus, mas vai dizer: faz a tua vontade, Espírito Santo, faz a tua vontade, Senhor, porque eu creio que o Senhor tem o melhor preparado para a minha casa, eu creio que o Senhor tem preparado o melhor para o meu ministério, eu creio que o Senhor tem o melhor preparado para a minha vida econômica, a minha vida emocional, eu creio que o Senhor tem o melhor preparado, igreja. Amém. Nós cremos nisso. Então, não fique frustrado se alguma coisa às vezes não acontecer da forma que você imagina, planejou, projetou. Porque tem coisas que Deus vai falar, ó, ok. Mas tem coisas que Deus vai falar, ainda não é a hora, ou não é isso que eu quero para você. E assim, quando nós colocarmos essa confiança em Deus, você pode ter uma certeza que você vai viver um ano debaixo da graça de Deus. Se você fazer isso, entregar os seus planos ao Senhor, você pode ter certeza que você vai viver um ano debaixo da graça de Deus. A Bíblia diz, no verso 3, confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios ou projetos serão estabelecidos. Ele está dizendo, faz a tua parte e confia no Senhor, e os teus planos vão ser bem-sucedidos. Apresenta diante do pastor Yuri? Não. Da Igreja Nova Aliança? Não. Apresenta diante de Deus. E Deus, Ele vai abençoar os seus projetos. Ele vai abençoar esse ano. Esse ano, em nome de Jesus, Deus vai nos honrar. Esse ano, em nome de Jesus, nós vamos viver o melhor dessa terra. Desde que nós nos coloquemos diante dele. Tudo que fazemos, tudo que intentarmos, nós colocaremos diante de Deus. Amém? Se coloque de pé e dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Quem entendeu a palavra? Então viva essa fé. E vamos neste momento apresentar diante de Deus os nossos projetos e os nossos planos. Senhor Jesus, neste culto de hoje, o Senhor nos ensinou, Pai, a apresentar diante de Ti todos os nossos planos, todos os nossos projetos, apresentar nossa casa, nossa família, e aqui a Tua igreja, Senhor, se coloca não diante de homens, mas diante de Deus, apresentando este ano de 2025. Seja conosco, Deus, neste ano. Apresentamos a nossa vida financeira, apresentamos a nossa vida profissional. Seja conosco, Deus, na nossa vida. Apresentamos a nossa família, Senhor, neste ano. Guarda ela, Senhor. Livra ela de todos os males. Aleluia. Apresentamos a nossa saúde, Pai. Guarda a nossa saúde, curando e nos livrando de todos os males. Que cada projeto que essa pessoa apresenta hoje na tua casa, o Senhor possa estar com eles, que o Senhor possa entregar, meu Pai, esse projeto que tal pessoa deseja conquistar uma casa própria, deseja conquistar o teu carro, a tua empresa, o teu negócio pessoal. Deus misericordioso, Pai, essa pessoa que deseja, Senhor, fazer uma faculdade, fazer um curso, em nome de Jesus, Senhor, abençoa o projeto do coração dela, abençoa o projeto do coração dele, em nome de Jesus.